Meu nome é Luiz Cláudio de Castro Viana, meu apelido é Criolo. Eu tenho 68 anos de idade, nasci em 25 de maio de 1949. Eu sou de Campos, sou do estado do Rio. Mas eu cheguei aqui no Rio de Janeiro com 6, 7 anos de idade e eu sempre gostei de praticar esporte. Eu fui atleta, joguei voleibol pelo Fluminense muitos anos e me apaixonei pelo futebol da seguinte forma. Tinha uma rede aqui na Bolívia, onde jogavam a rede de voleibol, onde jogavam craques da seleção brasileira de voleibol. Quaresma, Vitor Barcelos, Nusma, Feitosa, João Cláudio e outros. Então o que acontece? O pessoal na Bolívia, eu jogava voleibol na época, eu não conhecia o futebol. E eu cheguei na rua Bolívia e ia assistir os caras jogar. E na recreação, no intervalo, quando os caras cansavam e iam para a água, o pessoal, para burlar a polícia na linha de passe, começou a fazer a linha de passe na rede de voleibol. Ali começou a coisa, ali nos intervalos, quando o pessoal ia cair na água, o pessoal controlava e começou ali o desenvolvimento do esporte, do futebol. E a coisa foi se desenvolvendo, aí começou a minha paixão pelo esporte. Eu abandonei o voleibol com 20 e poucos anos e falei assim, não, meu esporte é o futebol, porque eu me sentia melhor jogando futebol. Era um esporte, era uma coisa diferente, era uma coisa que me fascinava. Aí começou a minha história no futebol. Eu tenho uma passagem, eu me lembro muito bem que eu quando começava a jogar, eu tenho um filho hoje que tem 46 anos de idade. Eu tenho o maior orgulho de ter feito ele um campeão. Porque ele era pequenininho, ele ficava de mão nas cadeiras, fora da quadra, com 4, 5 anos de idade, me vendo jogar aquilo. Cara, aquilo foi pegando uma coisa, sabe, que acabou esse menino saindo pro futebol. Fiz parcerias com grandes jogadores, mas uma pessoa que eu tenho muita consideração, era um cara que todo mundo, era um dos melhores jogadores de futebol de praia, foi o Gugu. O Gugu era um parceiro que você errava uma bola, ele te dava força, era um cara que nós nos entrosávamos muito bem. Era depois da coisa do Gugu, aí veio essa geração nova. Surgiu o Renan com um potencial tremendo, um garoto com 16, 17 anos de idade. Nós fomos fazer um torneio na rua Miguel Lemos, que era um torneio interessante, muito bom, importante na época. Juntava muita gente, inclusive até o Maradona disputou esse torneio. Grandes jogadores, Edinho, Júnior, Cláudio Adão, jogadores do futebol de campo que estavam gostando do futebol. E começamos ali nós ganhamos um título na Miguel Lemos com o Renan. Acredito que foi o primeiro título na carreira do Renan que ele ganhou, um título oficial. E depois fizemos a trinca, porque na época o futebol era muito desgastante, porque eram vários sets que a gente jogava, então tinha jogadores que caíam de cãibra, a coisa era muito estafante. Então o que aconteceu? Começaram a bolar um sistema de que vamos fazer trinca, porque aí tem direito a uma substituição. Quando algum atleta der algum problema, faz a substituição para dar prosseguimento ao torneio. Mas depois houveram outros títulos também, ganhei uma Copa Master também lá no Espírito Santo, eu, Jairzinho e Beto Careca, também era trinca na época. Fomos a uma final lá muito importante contra Marcelo e Leivinha, no troféu Campbell, lá na rua Vinícius de Moraes, um torneio muito importante também. Ganhei um torneio de Umpla contra o falecido Doval. E houveram outros títulos aí, posso até estar esquecendo o nome de outras pessoas, mas assim foi a minha carreira no futebol. Fico muito feliz, sabe, Artim, mas eu tenho determinadas coisas que me incomodam dentro do futebol, sabe? A falta de união entre os atletas, sem um calendário, sabe? Eles não têm uma programação para se fazer, para o atleta saber, mês que vem eu tenho uma competição em tal estado.
Então eu acho muito desorganizado o meio do futebol ainda. Eu, inclusive, estive conversando até há muito tempo atrás, aí, a época que o Nussmann era presidente do Comitê Olímpico, a respeito do futebol. Ele chegou para mim e falou uma coisa que muito interessante, mas que é uma verdade. O futebol, primeiro, para crescer, tem que se unir e se organizar. O futebol está mal organizado e o futebol existe uma desunião muito grande entre os atletas. Na época que foi fundada a Associação Carioca, você testemunha disso, que você foi um dos pioneiros a desenvolver esse projeto da criação de uma entidade, porque nós íamos disputar determinados torneios e existia a intervenção de torcidas e aquela coisa toda, e que não tinha, cada um fazia a sua regra. Então nós tínhamos que criar uma entidade para regulamentar o esporte. Então foi feito todo esse processo de criação dessa entidade, porque era necessário para o esporte, para nós darmos uma organização melhor. O melhor jogador que eu vi jogar foi Renan. Pena que na época existia o Renan, não poderia ser o Luciano, meu filho, que tinha um potencial tremendo e jogava muito bem. Mas eu vi grandes craques. Eu vi André Rimem, que era um craque. Vi Ronaldinho do Leme, outro craque. Eu vi Leivinha, Marcelo, a família do Gugu só tinha craques. Era Gugu, Joninhas, Dadica, e aí vai. Vou dar uma força. O Brandão é um cara que teve muita participação. Brandão, Betão, Tananã, esse pessoal da antiga, Sérgio Cachorrão, teve muita participação do desenvolvimento.